Fala galera, beleza? Então, agora aqui continuando mais uma parte do processo a respeito lá da montagem do balcão, a prateleira e tal. No último vídeo eu mencionei a respeito da questão daquela parte superior que eu estou decidindo como eu vou fazer, certo? Algumas coisas eu já decidi, por exemplo, aquela parte mais superior, ela vai ter uma largura de 31 centímetros. E ela vai ser de fora a fora, vai pegar da parede lá da janela, do vitrô ali, até a outra parede que eu mencionei. O que eu vou fazer aqui agora, ou melhor, o que a máquina vai fazer é o seguinte. Ela vai recortar essas pecinhas. Essas pecinhas aqui, não é bem tão pecinha assim. Na verdade ela tem 31 por 5 centímetros. Ela está aqui na posição vertical, mas na verdade lá ela vai ser utilizada horizontalmente. Então, tipo, a prateleira lá de cima ela vai encostar aqui assim. Então vai ter a coluna lá que eu mencionei, que eu iria fazer com cerca de 20 centímetros. De fato vai ser 20 centímetros, pelo menos aquela de sustentação de cima. E isso daqui vai ser o suporte no qual ela vai ficar em cima. Então isso daqui eu vou fixar naquelas madeiras com 20. E em cima aqui vai apoiar aquela madeira da superfície lá, mais alta, da prateleira. Então eu vou recortar aqui na minha CNC. Eu tenho uma CNC, pode ser que você já tenha visto algum vídeo no canal, para quem já acompanha alguma coisa aí. Eu vou mostrar ali também. Mas é o seguinte, aqui eu estou utilizando o programa Google SketchUp. É um programa muito intuitivo, galera, e vale a pena conhecer esse programa. Não só na questão de CNC, mas você consegue desenhar projetos em 3D, certo? Então você tem uma perspectiva real do que vai ser a coisa. Mas é um programa que também é utilizado para fazer as peças, desenhos, certo? Que eventualmente virarão peças através do recorte de uma máquina CNC. Então eu desenho aqui muito simples mesmo, muito fácil. Uma vez que você desenha, você estabelece os parâmetros do recorte, que no caso é assim, por exemplo, aqui nesse caso. É um recorte bem simples, desenhei a peça, qual foi a instrução que eu preciso passar, que vai ser transformado no arquivo que a máquina entende. Primeiro, o recorte externo, que seria essa linha laranjada. Enfim, eu pulei uma etapa. Antes de tudo, o que você precisa, você vem e coloca aqui as especificações da espessura do seu material, o diâmetro da fresa que você vai utilizar para cortar, qual é a profundidade que você quer que a fresa recorte a cada passada. Lembrando que quanto maior a profundidade, desde que seja um equipamento caseiro, você acaba perdendo precisão. Então a gente costuma trabalhar sempre com passes pequenos, por exemplo, de 2 em 2 milímetros. Então a cada volta que ela dá no caminho que você determina, ela vai remover 2 centímetros do material, vai abaixando, 2 milímetros no caso, vai removendo e abaixando até que se conclua o recorte total. Então essa linha laranjada eu passei a informação que seria o quê? Um recorte externo, então ele vai recortar por fora da linha desse objeto que eu desenhei. Esse tracinho verde, eu não sei se vai estar pegando aí, mas isso daqui se chama tab. Qual é a função disso daqui? É que uma vez que a CNC ela comece a recortar a peça, em um determinado momento ela vai atravessar o material. Então você vai colocar uma chapa inteiriça ali e ela vai atravessar o material. Para impedir que esse material se solte a partir do momento que ele esteja totalmente recortado, a gente deixa esses pedacinhos, que é justamente um pedacinho que a fresa não vai recortar. Então você pode determinar desde a largura disso daí e até mesmo a espessura. Geralmente eu deixo ali com 6 milímetros de tamanho e a espessura com aproximadamente 4 milímetros, que já é o suficiente para impedir que a peça se solte. Porque se ela se soltar, ela pode prensar a fresa, então não seria interessante. Feito esse processo aqui, esses pontinhos que estão aqui, pode ver que é um pontinho vermelho. Isso aqui é determinação de furação.
Então eu determinei aqui a posição das furações que eu quero. Também aqui eu vou utilizar a fresa só para marcar a furação. Eu não vou fazer a furação, você pode fazer. Mas fresa ela não foi especificada para fazer furo. Ela é para desbastar. Mas eu utilizo sempre para fazer só a marcação. A furação mesmo eu faço na furadeirinha de bancada, na furadeira manual que seja. Então aqui ele só vai fazer uma marcaçãozinha. Ele só vai entrar 2 milímetros na chapa, de maneira a fazer a marcação. Depois eu faço a furação completa com a broca. Tá? Uma vez que você determinou todos os parâmetros que você quer, você vem aqui no próprio programa, tem uma extensão. Ele vai gerar um arquivo que a minha máquina entende, certo? Então aqui está perguntando se eu quero substituir porque eu já salvei, mas não tem problema nenhum em refazer esse processo. Tá? Então, essa seria a parte de criação do arquivo, certo? Então, você abre esse outro programa chama Universal G-Code Sender. Neste programa, tem uma opção que chama File Mod, que você vai pegar esse arquivo. Então, você abriria aqui, localizaria, abriria o arquivo e aqui tem uma opção de você visualizar. Então, aqui, ó, as peças elas já estão numa linguagem que o programa consegue coordenar a minha máquina, certo? Então pode ver que é a mesma peça lá e aqui ele vai receber as instruções. Geralmente essa linha verde aqui, ó, é movimentação elevada, quando a fresa levanta e vai para algum lugar. As linhas brancas geralmente são retas e essas vermelhinhas aqui ou rosa são sempre curvas. Então perceba que aqui, ó, pode ver que tem um punhado de linha, certo? Porque o meu material tem 20 milímetros e a cada passagem eu vou remover 2 milímetros. Então ele vai seguir todo o percurso. É que geralmente ele começa fazendo furações. Primeiro ele faz todas as furações e depois ele parte para o recorte. Mas isso não é a regra. Às vezes o programa ele toma umas decisões que não são muito inteligentes. Tá. Então aqui elevações, curvas, retas. E esse pedacinho aqui é justamente aquilo que eu mencionei. Tá vendo? Aqui, ó, nesse espacinho é um tab. Ou seja, a fresa vai vir, vai vir. Quando já estiver nas últimas linhas de recorte, ela vem, ela ignora isso daqui, ela vai subir, vai passar por cima e vai continuar o processo. De maneira que, quando terminar de recortar, esse pedacinho aqui ainda vai ficar segurando a peça. Tá? Então isso aqui é uma explicação básica do processo. Então agora aqui, eu vou posicionar a câmera ali na máquina. O material já está preso lá. Depois eu só venho aqui no programa e mando o comando de iniciar. Claro, a minha máquina já está zerada. Sempre quando você vai iniciar o programa, você tem que ter noção do ponto zero da máquina. Por exemplo, a minha máquina ela já está lá no zero. O zero aqui, ó, representa essa fresinha, aqui onde ela está, posição 00. O programa trabalha com coordenadas XY 00. Então, eu tenho que posicionar neste canto e tenho que ter um material lá que obedeça no mínimo essas especificações aqui, ó. Que seria 236 milímetros de largura e 327 milímetros de altura, o que daria mais ou menos 32 centímetros e 23. Então eu posiciono esse material lá, que esteja dentro dessas medidas, e venho aqui, vou mandar o comando send, a máquina vai iniciar o recorte. Eu vou posicionar aqui agora, certo? Essa daqui é a minha máquina, para quem não viu ainda. Então esse é o material que vai ser recortado, que tem 20 milímetros de espessura. Na verdade tem um pouquinho menos que isso. Eu determinei 20 porque de fato eu quero que a fresa atravesse. Às vezes você determina a medida exata do material, o que acontece? Às vezes ela acaba perdendo um pouquinho de passo, então às vezes de remover totalmente a peça ainda fica presa em bastante pontos. Então determinando um pouquinho mais, ela vai varar o material. A madeira que está aqui embaixo já é uma tábua que a gente chama de madeira de sacrifício, porque enfim, a ideia é que não se tenha problema da fresa
cortar esse material que está por baixo. Na verdade, ele só risca, que a gente determina para passar um pouquinho. Aqui, este é o ponto zero da minha máquina. Eu costumo regular manualmente esse ponto zero, mas existem maneiras de colocar sensores e tal, para que ela faça isso de uma maneira automática, mas tem uma questão que é um negócio bem chato, na questão de interferência às vezes, tal. Então os sensores eles acabam não se comportando como você esperava. Então, uma vez que você opta pelo processo manual, a coisa parece que flui muito melhor. Tá zerada a máquina ali, já está pronto para o início. Eu vou acionar aqui e ela vai iniciar o processo. Então vou deixar gravando um pedacinho aí e depois eu faço uma continuação assim que ela terminar de recortar todas as peças. Provavelmente vai demorar um tempinho, mas então vamos lá, beleza? Agora aqui é só vir no programa mesmo e mandar a opção de comando. Lembrando, ela inicia o processo, ela recorta as peças, ela retorna para o ponto inicial e desliga a máquina. É um processo totalmente automático. Então ali, ó, como eu mencionei, a princípio ela vai fazer simplesmente as marcações de furo, certo? Que como eu disse, não é interessante você ficar fazendo furo com fresa, mas para fazer uma marcaçãozinha, beleza. É porque nessa questão de fazer a furação com a fresa, ela queima. Então se queima, acaba prejudicando o corte da fresa também. Tá. Então nesse caso eu acho que ela vai de fato, ela vai fazer todas as furações primeiro e depois vai iniciar no processo de recorte. Vamos deixar gravando um trechinho.